E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre a mini reforma que eu fiz aqui na minha sala, que inclusive é esse meu cenário novo. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre essa mini reforma que envolve boiserie, que é uma coisa que eu adoro. E eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema de boiserie e nesse vídeo eu mostrei tudo para vocês sobre a origem do boiserie, que é francesa. Inclusive eu mostrei várias imagens de dentro dos apartamentos de Napoleão, lá no Louvre, direto de Paris. E ainda deixei várias sugestões de ideias para vocês aplicarem o boiserie de várias formas. Então também aproveitem para dar uma olhada nesse vídeo, que ele tá imperdível. Eu vou deixar link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E eu vou mostrar para vocês o antes dessa mini reforma, o 3D, o projeto, vou mostrar o durante e vou mostrar o depois, que não é só esse pedacinho, tem mais coisas aqui nessa parede e vocês vão acompanhar todos os materiais que eu utilizei, como que eu fiz essa aplicação e como que ficou o resultado final. Então bora lá conferir primeiramente o antes desse projeto. Então deem só uma olhada como que estava essa parede. Inicialmente só não estava totalmente vazio porque eu já tinha aplicado esses quadrinhos que vocês estão vendo aí. E esses quadros, eles já estavam colados com fita dupla face, uma fita muito resistente, e eu não tive coragem de tirar, eu fiquei com medo de estragar a parede. Então eu fiz todo o projeto já considerando a localização desses quadros, então onde eles estavam posicionados. Então, considerando isso, eu vou mostrar para vocês agora o projeto e tudo que eu pensei para conseguir fazer a melhor distribuição desses boiseries e como que vocês também podem pensar e planejar a aplicação de boiserie aí na parede da sua casa. Então eu vou mostrar aqui para vocês, esse é o projeto aqui dessa sala. Então o que eu pensei inicialmente? Como a gente tem dois ambientes integrados, que é uma sala de estar com a sala de jantar, eu pensei em fazer uma quebra de padrão desse boiserie, não seguir ele igualzinho por toda a parede, porque a gente tem uma divisão de ambientes. Então, para conseguir delimitar esses ambientes, eu fiz essa divisão com o ripado. Então, ele delimita o que é sala de jantar do que é sala de estar. E esse pedacinho aqui também faz o papel de hall de entrada, porque aqui na verdade é uma área de circulação e à frente disso aí que tem o sofá e toda a sala. Então vejam aqui no projeto que eu considerei então os quadros que já estavam aplicados na parede com a fita dupla face e eu fiz então um retângulo maior contornando todos esses quadros. E é uma forma também muito bacana de se utilizar o boiserie em conjunto com quadros, em que a gente pode colocar tanto um quadro grande e o boiserie, a gente pode colocar também esse tipo de galeria de quadros com o boiserie que também super funciona, a gente também pode colocar um boiserie, um quadrinho, um boiserie, outro quadrinho, que também fica muito legal. Então aqui é usar a criatividade que realmente dá pra gente fazer muita coisa bacana com essa combinação. E aí aqui eu coloquei então uma faixa aqui no meio também de boiserie com um espaçamento de 10 centímetros entre esse boiserie maior, esse retângulo maior e essa faixa central. E também 10 centímetros entre a faixa central e o retângulo de baixo, o retângulo inferior, que geralmente ele é mais compridinho e ele é mais horizontal. E eu usei esse mesmo espaçamento aqui do outro lado, entre um boiserie e outro. E aqui no centro, para fazer essa delimitação, eu utilizei então os ripados de EVA, que na verdade é um roda-teto. Eu já vou falar todos os modelos que eu utilizei para vocês daqui a pouco. E finalizei com um filete dourado de metal, que ficou muito bonito. Outro espaçamento que também é importante a gente ressaltar é o espaçamento aqui entre os boiseries e o ripado e aqui entre o final da cortina e o ripado. Aqui eu já deixei 15 centímetros. Por fim, um outro espaçamento que vocês também têm que se preocupar é com relação ao espaçamento entre o boiserie e o piso e entre o boiserie e o teto. Aqui eu deixei 30 centímetros entre o boiserie e o teto e entre o boiserie e o piso. Então é importante que vocês pensem nessas medidas e tentem deixar a mesma medida de baixo, em cima, aí nas laterais e entre os boiseries, porque assim vocês conseguem ter uma parede
mais bem distribuída, ter esses boiseries mais bem distribuídos e ter um ambiente mais harmônico. Eu já vi a aplicação de boiserie que muitas vezes parece que não foi muito bem pensado e não foi muito bem distribuído e não passa às vezes uma impressão muito bacana. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, sempre pense aí nas medidas e faça um teste, como eu já vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Continua aqui no vídeo porque eu vou mostrar uma forma de vocês testarem antes de aplicar o boiserie para ter certeza que é isso mesmo que vocês vão fazer e conseguir sentir se realmente está harmônico, se está bem distribuído esse boiserie, se vai ficar bacana mesmo na hora que vocês aplicarem, tá? E aqui estou falando um pouquinho dos móveis que tem aqui nesse hall de entrada. Então, basicamente aqui eu tenho um conjunto de mesinhas laterais com alguns objetos decorativos. Aqui tem uma caixa livro, tem um cachorrinho dourado, a gente tem um vasinho e aqui a gente tem um banco sapateira que serve justamente para essas duas funções. Ele serve como um banco para você apoiar, colocar o calçado ou tirar um calçado e também serve para colocar os calçados logo que você chega em casa. Então é muito bacana esse banco e o mais legal dele, gente, é que ele é todo de encaixe. Então ele não tem um parafuso, você só encaixa as peças de madeira e ele já fica prontinho para o uso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, ele é muito legal, eu gostei muito desse modelo. E para complementar essa decoração, eu coloquei essas almofadinhas para também dar um conforto maior na hora de sentar. E por fim, para dar aquele toque especial, eu coloquei ainda essa luminária de bola ou globo, que também fica muito bonita. E se eu achar algumas referências parecidas, eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E os quadrinhos, eu também tenho o link deles. A impressão dessas imagens, elas não estão numa qualidade super alta, mas eu gostei bastante das imagens. Então, caso você tenha interesse, já saiba que a impressão não é das melhores, mas ainda assim eu gostei, eu achei que ele ficou super bonitinho aqui. E eu também vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu vou falar para vocês os materiais que eu utilizei. Eu utilizei os boiseries de EVA autoadesivos do fabricante Meu Rodapé. Lá no site do Meu Rodapé, eu escolhi os seguintes modelos. Então, esse daqui do boiserie é o modelo RM61. Ele tem 3,8 centímetros de largura. E o ripado, ele é um roda-teto. Então, ele é para ser utilizado no teto, mas como ele faz, tipo, ele é como se fosse um L, como vocês podem ver aí na imagem. Então, ele funciona super bem se você colocar todas as faixinhas uma do ladinho da outra. E ele consegue formar um ripado. Fica muito bacana o resultado. Então, esse que eu usei aqui é o modelo RT601. E para dar o acabamento final, eu ainda utilizei aqui um filete, que é uma fita plástica metalizada que eu encontrei no Mercado Livre por esse nome. Então dá uma procurada lá que vocês encontram no dourado e também em outras cores. Entendidos os materiais, eu fiz as marcações na parede. Então eu usei o lápis e fiz alguns pontinhos seguindo aí a reta de onde eu iria aplicar esses boiseries e o ripado. Mas como esses pontinhos às vezes ficavam um pouco difícil de enxergar e eu queria ter uma ideia real de como queria ficar antes de eu aplicar, eu utilizei fita crepe e fui colocando em toda a borda que seria externa desses boiseries e do ripado. Com isso, eu consegui ter uma visão ainda melhor de qual seria o resultado final. Eu sugiro muito fortemente que vocês façam isso para vocês conseguirem verificar se esse espaçamento que vocês deixaram realmente ficou legal, se ficou bem distribuída, porque às vezes a gente batendo o olho um pouco mais de longe, a gente consegue ver que, eu poderia subir mais um pouquinho aqui, eu poderia abaixar, alguma coisa do tipo. Então você consegue já fazer esse ajuste antes de aplicar o boiserie, porque depois que você aplica ele é muito difícil para reposicionar. E outra dica super importante quando vocês forem aplicar é que vocês não cheguem, já comecem aplicando e já forçando ele na parede para ele aderir. Tenta seguir essa marcação que vocês deixaram, né? Toda essa marcação que foi feita a lápis. Tenta utilizar uma régua ou algum metal que vocês consigam colocar como régua para fazer essa aplicação e deixar tudo mais retinho possível. A partir do momento que vocês colocarem com muita delicadeza, se afastem da parede, vejam se realmente não está torto, para então vocês apertarem ele para fixar. Mas antes da gente fixar, a gente tem que cortar esses boiseries. Eu preferi fazer o recorte
antes. Então eu cortei todas as peças de Boiserie na medida certinha. Porque, por exemplo, quando a gente tem aqui o canto, a gente precisa fazer um corte de 45 graus nessas peças. Então eu medi e fiz o corte certinho de 45 graus nas duas pontas para eu conseguir fazer os acabamentos dos cantos. E por sorte o fabricante manda pra gente o estilete e também a cola, caso você deseje colar esses cantinhos, se você não conseguir deixar ele muito certinho. Eu não quis utilizar cola porque é uma cola muito forte, é uma cola tipo de sapateiro e ela pode deixar algum amarelinho, né, nesses cantinhos se você não souber aplicar. Então eu preferi deixar, e se você quiser dar um acabamento melhor, eu acho que é mais interessante utilizar uma massa corrida, por exemplo, para fazer esse acabamento nos cantinhos. Aqui eu não achei tão necessário, só se você olhar muito de pertinho que você às vezes percebe que às vezes ficou algum pequeno espaçamento. Bom, feitos os cortes, então é aquela história da aplicação que eu já comentei para vocês um pouco adiantado, né? Que vocês vão colocar com cuidado, vai tirando essa proteção do adesivo do Boiserie aos poucos, vai tentando fixar seguindo essa linha que vocês marcaram, né? Tirando a fita crepe da parede, seguindo esses pontinhos de lápis que vocês marcaram na parede e vai aplicando. Se você tiver ajuda aí de uma régua ou de algum objeto metálico, como eu falei, maior, para que te dê aí uma direção ainda maior, é interessante também você fazer uma conferência com um nível. O nível também pode te ajudar muito nisso, então é algo que você pode colocar depois em cima do Boiserie, ver se ele está realmente retinho, e aí com isso você vai checando, coloca com muita suavidade, com muita delicadeza, e depois você pressiona para realmente fixar a partir do momento que você viu que realmente ele está retinho. O ripado é a mesma coisa, só que eles são réguas aqui na vertical e a gente cola uma do ladinho da outra. Então aqui, se eu não me engano, foram 7 colunas, né? 7 réguas de ripado para dar esse efeito aqui que tem em torno de 30 centímetros. E por fim, eu fiz esse acabamento com a fita metálica, como vocês podem ver, eu fiz a aplicação, coloquei nas duas laterais e deu esse efeito muito bacana. Resultado final aqui dessa mini reforma. Eu realmente adorei, eu acho que os produtos em EVA facilitam muito os projetos de do it yourself, então fica aqui a minha sugestão para vocês, apliquem aí na casa de vocês se vocês gostam desse estilo, com essa pegada mais clássica. Eu gosto muito de misturar o clássico com o contemporâneo, que inclusive tem vídeo aqui no canal sobre estilos de decoração. Eu vou deixar esse vídeo como sugestão aqui na sequência. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!